Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como uma cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Em Provérbios, Deus dá essa parábola como exemplo para as pessoas que não se conhecem. E o que significa isso na prática? O que Deus ensina sobre esse versículo na prática? Eu não sei se você já ouviu falar sobre o ego do homem, o superego do homem. Deus também diz que Deus é quem abate as pessoas egoístas, os soberbos, e pelas pessoas não buscar esse tipo de conhecimento, é que tudo de ruim acontece na terra, mas o homem normaliza. O que significa o superego do homem? É um mecanismo de defesa. Existem vários livros explicando sobre os sentimentos do homem, né? Que é a nossa alma. Então, o mecanismo de defesa que o homem tem dentro de si, que o homem se defende da sua forma, atacando as pessoas, brigando, xingando e se defendendo por conta própria, é sobre isso que esse versículo quer dizer. Então, o que significa esse mecanismo de defesa? Um exemplo, é um pai que briga com o filho briga com o seu irmão e o seu irmão briga com o cachorro. Ele não consegue assimilar por que brigaram comigo. Então, alguém briga comigo e eu tenho que descontar, eu tenho que desabafar. Isso é um mecanismo de defesa. Então, o meu pai briga comigo, eu brigo com meu irmão briga com o cachorro. Alguém tem que descontar em alguém. Isso quer dizer o mecanismo de defesa do homem, o egoísmo do homem. Por isso Deus dá essa parábola como exemplo. É como uma cidade derrubada sem muro, o homem que não pode conter o seu espírito. São as pessoas que elas dependem de como as pessoas me tratam. Eu reajo, eu me defendo, e eu vivo e eu dependo de como o mundo me trata, como as pessoas me veem. O que eu represento para aquelas pessoas é como depende a minha vida. Por isso, tanta gente não entende sobre a si mesmo e vive se retraindo, sofrendo algum problema, mas ela não estuda sobre a espiritualidade e naturaliza tudo o que acontece com ela. Hoje eu passei por uma experiência de um julgamento, né? Eu fui parar num tribunal e eu tive mais uma experiência. Com essa experiência, o que significava o mecanismo de defesa. Na prática, que os livros ensinam, a faculdade da neurociência, da psicanálise, elas ensinam isso aos estudiosos, para que eles entendam o que significa o mecanismo do egoísmo na prática, né? Então já hoje eu tive uma experiência e eu vi como é real para o homem que não se conhece. Uma pessoa que não se conhece, que ela depende daquilo que está acontecendo no externo, é que vai dominar o meu emocional. Então, a defesa do homem é atacar. Exatamente como Deus ensina. É se defender sempre, acusando ou atacando alguém, para tirar dentro de si aquilo que está incomodando. Por isso o mecanismo de defesa, que existem livros ensinando, eles explicam que é o pai que briga com o filho que briga com o irmão que briga com o cachorro. Quer dizer, é contaminante. As pessoas vão se contaminando. Então, se você cresce sem entender sobre isso,
é impossível você conseguir ser feliz sempre procurando agradar as pessoas e sem buscar se agradar, se entender. É por isso que as pessoas naturalizam tudo por não ter os verdadeiros conhecimentos. Aí essa moça que eu fui parar num tribunal, ela me acusou, né, como ameaça. Ela disse que eu ameacei ela, porque ela não queria mais que eu fosse cobrar. E eu não ameacei, né? Eu, na verdade, fui a vítima de um golpe. Quando eu era agiota, ela pegava dinheiro comigo. Primeiro eu conheci ela, eu não era agiota, eu era apenas dona de uma loja. E eu botei o bar e comecei a botar dinheiro na mão dela, né? Emprestei. E ela começou a se responsabilizar por algumas pessoas, dizia que me amava, me tratava como uma filha, me dava beijos. E eu acreditei. E ela pegava dinheiro comigo, dizendo que era para uma irmã, me apresentava às pessoas. Ela me apresentava essas pessoas, irmã, vizinha, parente. Então essas pessoas sempre que pegava dinheiro, dizendo que era para elas, não era para elas. Era para ela mesma. Quer dizer, vamos dizer, entre 10 pessoas que pegaram dinheiro dizendo que era para si, ela arrumava essa cliente para mim, me apresentava, se responsabilizava, que era professora, e realmente era, né? Que era uma pessoa de bem, dizia a profissão da pessoa e eu acreditava. E quando foi um dia, o filho dela ligou para mim, fez uma ligação para mim dizendo que queria conversar comigo pessoalmente, que queria acertar a dívida da mãe dele, porque a mãe dele estava internada. E aí foi quando eu descobri, foi uma das coisas que Deus tinha me revelado que estava armado para mim e eu não sabia. E aí, quando ele falou comigo, ele disse no telefone que ia pagar. Mas lá ele mandou levar as promissórias, conversar para saber quanto era a dívida. Quando eu falei o valor da dívida, que ele disse que ia pagar, ele só me deu R$4.000. E ele disse que se eu fizesse questão, eu que botasse ela na justiça, porque era o que ele podia pagar. Que tinha descoberto que ela tinha perdido o carro dela para outros agiotas, né, que já tinha vendido uma casa para pagar outros agiotas e que ela estava internada, que ela estava doente, estava com o emocional abalado, né, e tinha adoecido. E ali eu acreditei nele, que ela estava internada e que agora ela não ia mais trabalhar, que ia morar com as filhas. Na outra semana que eu vi ela em casa, eu fui cobrar. E aí quando eu fui cobrar, que ele soube, ele não gostou, né? Porque ele disse que tinha pago R$4.000 a mim. E R$4.000 não paga 19. Então quando eu vi ela, eu fui conversar com ela. O que aconteceu? Eu preciso receber. E ali ela se conscientizou, né? Que estava errada e que ia ficar me pagando R$500 por mês. E eu aceitei, sem juro nenhum. Mas quando ele descobriu, aí ele se virou num lobisomem, né? Disse que eu descumpri um acordo que eu tinha feito com ele. E de certa forma eu não fiz acordo. Eu recebi o que ele quis me dar. Não existe acordo que não é um acordo. Então eu cobrei, fiz um acordo com ela e assim, quando ele descobriu, ele mandou a delegada ligar para mim. A delegada me deu uns gritos, porque você foi na casa da mãe dele e você não pode fazer isso, compareça na delegacia. E quando eu fui para a delegacia, a minha advogada ligou para ela, para a delegada, para comparecer comigo. Quando eu cheguei lá, a delegada não compareceu. Ela fugiu do assunto, porque ela sabia do erro da mãe dele. Ela sabia que eu fui vítima de um golpe e que ele mesmo sabia que a mãe dele dava golpes em agiotas. Que ela se dizia a vítima, onde ela era a vilã.
E aí ela ficou envergonhada quando a advogada ligou, né? E disse que eu ia comparecer com a advogada, então a delegada saiu da delegacia para não me receber. E aí foi quando eu resolvi encarar a situação e intimar ele, porque ele que estava me ameaçando, me amedrontando para eu não cobrar, né? Enfim, o caso foi parar nos tribunais. E a audiência foi hoje. O que eu quero que vocês entendam com esse mecanismo de defesa? Exatamente como Deus ensina. O homem, ele para se sair de algum problema, ele não consegue encarar o problema como culpado do problema, ele tem que culpar outras pessoas. O mecanismo de defesa faz isso. E quando chegou lá na audiência, ela não quis comparecer pessoalmente, foi online. Essa mulher estava botando a culpa do mundo que tinha se acabado em mim, que a culpa era minha. Que ela perdeu casa, perdeu carro na mão dos agiotas, que ela se destruiu, mas ela dizia que a culpa era minha. Que todos os agiotas que ela pegava dinheiro era para me pagar, porque eu ameaçava de bater, de matar, e ela com medo pegava dinheiro com outros agiotas para me pagar. E eu fiquei assim tão impressionada, ela caía em contradição o tempo todo, que quem está mentindo cai em contradição, né? Uma hora ela dizia uma coisa, outra hora dizia outra, e ficou muito nervosa e começou a chorar. Porque uma pessoa que ela está sendo acuada, o mecanismo de defesa que os livros ensinam, que a ciência ensina, a psicanálise, o homem ele não aceita ser confrontado. Ele não consegue. Como é algo imediato, quando uma pessoa ela é atacada, você pode prestar atenção. Quando uma pessoa ela vai ser desmascarada com algo que ela fez de errado, ela sempre vai ter que achar um culpado, um responsável. Isso é o mecanismo de defesa do ego do homem. Por ele não buscar o conhecimento do Espírito Santo, por ele não ter uma rotina de orar, por ele não conseguir ver os próprios defeitos, porque a Bíblia diz isso. Então ele não consegue. No imediato, a defesa dele vai ser atacar alguém. E eu já tive experiências com isso, não só nisso, em outras situações. Todas as vezes que alguém ela está sendo desmascarada com algo que ela está errada, o mecanismo de defesa ela vai reagir. Ela não faz uma autoanálise do erro. Ela não consegue, exatamente como Deus diz. Então ela tem que acusar alguém. Ela tem que brigar com alguém. Isso é o mecanismo de defesa. Se ela para se defender, ela não conseguia ser cobrada. Então, para se defender, ela envolvia o filho, né, naquela defesa, porque ela não conseguia ser cobrada, ela não conseguia encarar, ela não conseguia ter um diálogo com a pessoa, porque ela sabia o tamanho do erro dela, que é pegar dinheiro, forjar clientes. Não é só quando você pega um dinheiro com alguém e não tem como pagar. Você acrescentou mais erros. Você forjou pessoas. Você manipulou pessoas. Foram tantos erros que a pessoa não consegue. Então, o que é que ela consegue? Além dela não conseguir encarar, olho no olho, ela não tem defesa. Ela não tem um diálogo para se defender, já que ela não consegue. Então, o natural da pessoa é mentir e inverter o assunto, para que acuse o outro. E lá, ela mesmo sendo numa tela, eu via o nervoso dela, o desespero dela, explicando que ela era a vítima da história, que eu ameaçava, que eu cobrava, e ela, para se defender, ela pegava dinheiro com outros agiotas para dar a mim, sendo que foi ao contrário. Ela pegava dinheiro, ela usava outras pessoas para pegar o meu dinheiro, fingindo ser outras pessoas.
Quer dizer, ela inverteu todo o assunto no mecanismo de defesa dela para se defender. Exatamente como Deus diz. É um muro, é como uma cidade sem muro. Então ela não consegue olhar para si e o mecanismo de defesa dela vai ser sempre acusar o outro. Pessoas que são assim, elas são doentes mentais. Porque a doença é algo que já é um erro seguido a outro. Ela quer manter um padrão de vida que não tem. A gente vai fazendo uma análise da pessoa e a gente vai entendendo o que causou a pessoa chegar àquele estágio. Então ela adoeceu realmente psicologicamente de ver que perdeu tudo, estava perdendo tudo materialmente, porque os agiotas tomaram o carro dela, né? Tomaram a mercadoria da loja dela, cada um chegou e tomou uma coisa, quando eu descobri ela já não tinha nada. Então o filho dela me deu ali um pedacinho de dinheiro e disse que se eu achasse ruim, botasse na justiça. Como eu sabia que ela era aposentada, eu digo não, ela vai me pagando como puder. Como ela puder, ela vai pagando. E ela concordou, porque ela sabia do erro. Mas o filho, por estar com o ego ferido, de ver a mãe perder tudo, ele resolveu despejar em alguém. Alguém tem que se responsabilizar pelo que aconteceu com a minha mãe. Então, os dois se uniram para me acusar, né? E ali ela somatizou, explicou, justificou que perdeu tudo por conta apenas de mim. E eu fiquei ali analisando, se eu fosse um espírito sem muro, o que era que isso ia acontecer comigo? Eu ia ver tanta indignação, tanta rejeição à verdade, tanta oposição contra ele mesmo, sempre botando aquele peso, aquela responsabilidade em cima do meu espírito. A pessoa tem que estar muito ciente do que está fazendo. Por isso tanta gente adoece e não entende sobre a doença e normaliza. Se eu não tivesse preenchida o meu espírito, o meu conhecimento daquela situação, realmente eu ia me abalar. Como a pessoa pode inverter tudo o que fez como vítima e não como vilã? Isso é um mecanismo de defesa. E aí eu fiquei analisando, né? Ela ainda chorou, se justificando. A advogada disse que pelo diálogo dela, com certeza o juiz ia me condenar. Mas quando o juiz me ouviu, ele ficou sem ação. Quando eu expliquei a outra versão, né? Porque ela estava totalmente como vítima. E quando eu expliquei ao juiz que eu era dona de uma loja, conheci ela fechando, por ter mercadoria na loja dela, e emprestei sim dinheiro a ela, e ela forjou clientes para mim, mas eu não conhecia da vida pessoal dela, não sabia da índole, do caráter, que ela já era acostumada a dar golpes em agiotas, como o filho dela mesmo está dizendo, que foram mais de 20 agiotas que ela devia, eu não sabia. Então, quando a máscara dela caiu, eu que perdi. E ela tá pondo a culpa toda de tudo que aconteceu com ela em mim, porque o homem é assim. Por ele não discernir os próprios erros, por ele não buscar a Deus, o mecanismo de defesa do ego que os livros falam, tem que acusar outra pessoa. E por isso, as pessoas, elas adoecem. Se você for analisar quantos erros uma pessoa dessa ela comete, com certeza ela vai adoecer. Porque aquilo que está remoendo dentro dela, aquele sentimento ruim, aquela defesa para não se sentir culpada, que é isso que o ego faz, para não se sentir culpado, a rejeição tem que jogar no outro, tem que justificar. Então, como ela não está achando espaço, ela caiu no choro, ainda na audiência. Eu não sei se você já teve experiências de ver uma pessoa ela inverter todo o assunto, botando a culpa no outro, por não conseguir discernir
as suas emoções e da onde partiu o erro. Porque o erro, ele tem um ponto de partida. É um ponto de partida, mas o erro leva a outro. E o homem, por enxergar só aquilo que ele quer, o homem natural, ele só enxerga aquilo que ele quer, ele não enxerga aquilo que ele não quer, vai virando uma bola de neve. Muita gente tira a própria vida. Muita gente se suicida por conta disso. E ela disse lá que estava viva por um milagre, que teve gente que já se matou por causa de mim, e que ela perdeu tudo, mas ela só quer paz. Mas tudo isso foi montado apenas porque o filho dela não aceita nem que ela pague nem de 500, nem que pague nada, porque ela já perdeu tudo. Como se eu fosse a culpada. Então as pessoas têm que culpar alguém. Esse vídeo que eu estou fazendo para você, isso é dado em cursos de psicanálise. Isso é a prática do que é o egoísmo, o mecanismo de defesa do ego do homem. E é por isso que ele adoece. Então eu fui fazer uma análise de quantos pecados, quantos erros uma pessoa dessa, ela comete para poder ela condenar o outro que não tem culpa. Quantos erros ela comete culpando o outro para tirar o peso de cima dele mesmo. É tanta mentira que você fica sem conseguir nem acreditar naquilo que está ouvindo. Porque uma pessoa que fez acordo, estava pagando porque queria, assumiu os erros e o filho não aceitou. Então ela se uniu com o filho para jogar na justiça, para inverter o jogo, como se eu tivesse culpa de todos os erros dela. Como se eu soubesse do crime que ela cometia, de tantas pessoas que ela já vinham dando golpe. Então ela justificou como se perdeu comigo. Perdeu casa, perdeu carro, perdeu tudo. Perdeu pelo ego. Perdeu por não se conhecer. Perdeu porque queria viver de aparência. Perdeu porque não para orar e para analisar os seus próprios erros. Mas o homem, ele não aceita esse tipo de coisa. E é por isso que ele adoece. Porque jamais um ato desse vai sair impune. Jamais. Um caso desse que ela está fazendo, no caso, seria já para eu adoecer. O mundo espiritual já faz isso para acabar com as pessoas. Então, como eu me revesti de conhecimento e não revidei, porque aos olhos humanos é inadmissível, se eu vivesse pelas coisas materiais como eu vivia, com o meu conhecimento, eu ia querer vingança, eu ia querer resolver da minha forma e realmente eu ia abrir uma legalidade no mundo espiritual para a lei do retorno, que aqui faz e aqui paga. Você não entende o que acontece com o outro, o que o outro fez com você, você não entende. Então você reage. Isso é um espírito sem muro, que Deus fala na Bíblia. Você não tem o conhecimento, só tem o conhecimento do externo, então você reage ao que fazem com você. Porque você não conhece a verdadeira versão. Quantas pessoas elas reagem quando está sendo desmascarada e faz de vítima? Não é porque a pessoa não quer, isso está no inconsciente. Não é que a pessoa está fingindo, não é que a pessoa não está vendo. Ela está vendo, mas não está entendendo o que está acontecendo com ela. Ela entrou na cilada e já está vendo o problema, mas ela não consegue discernir porque o erro vem do mecanismo de defesa do ego, que ela montou lá atrás para manter um padrão de vida, achando que é aquilo que não é. Então, só vendo aquilo que lhe agrada, é quando o mundo espiritual ele consegue armar situações que quando cai a máscara da pessoa, a pessoa está perdendo. Quer dizer, inverteu. Ela achou que estava ganhando e era ao contrário. Ela estava perdendo. Muita gente morre nessas ciladas, né? E quando Deus me avisou que tudo isso ia acontecer, eu fiquei de camarote. E a história realmente foi parar na justiça.
Quando o juiz ouviu a minha versão, o juiz ficou impactado, porque ele esperava que ia me condenar por tudo que estava ouvindo. E aí, por último, quem fala? A réu, a que tem o direito de defesa. E aí, quando eu expliquei a situação, que eu não conhecia ela, não sabia da índole, já conheci ela e fui emprestando e fui acreditando. E quando eu descobri, eu já estava vítima de um golpe. Quer dizer, o que é que eu tenho a ver com o particular de uma pessoa que devia 26 agiotas? Quando você analisa, quer dizer, você de réu, você vira vilão. O juiz ficou, quer dizer, eu de vilã, o juiz ficou sem saber como julgar. E ele não julgou. Ele ficou para analisar, porque o julgamento fica gravado e ele vai fazer uma análise, porque ele disse, como eu não tinha provas de papéis, eu tinha prints que estavam no processo, das minhas conversas com ela, que eu nunca tive um problema verbal com ela, nunca discuti, entendeu? A história aconteceu, me pegou de surpresa. Eu disse ao juiz que eu tive um golpe tanto material como emocional, porque eu tratava ela me tratava como uma mãe e eu sentia que tinha uma amiga, porque era um carinho que ela tinha por mim e eu por ela. E de repente eu me vi dentro de um golpe. E agora ela acusa de tudo que aconteceu com ela como se eu fosse a vilã. Isso é um mecanismo de defesa. Quer dizer, que Deus seria esse que uma pessoa sai impune com isso que faz. Por isso que Deus diz que é um muro, uma cidade derrubada sem muro. As pessoas veem apenas aquilo que lhe agrada, vivendo de aparência, no mecanismo de defesa, sem orar, sem buscar conhecimento. Então, quando acontece algo com eles, por se defender, por não entender, ele tem que acusar alguém. E nessa acusação é onde o homem se prejudica mais. Porque ele está ali, ao mesmo tempo, levantando um falso, que a Bíblia diz que Deus não perdoa. É inventar aquilo que não aconteceu. Criar histórias para se defender, né? Entrou a usura, a cobiça, a maldade e levantar um falso. Olha quantos pecados na vida de uma pessoa. Quer dizer, é por isso que tem o ditado que diz que o homem se destrói por si só. O mal por si se destrói. Mas a pessoa não era mal. Ela não parava para pensar. Não analisava. Então, quantas pessoas fazem isso? Porque eu já conheci várias. Já conheci realmente pessoas que se suicidou, pessoas que se agarrou com Deus e conheceu a verdade e conseguiu passar por essa situação, que são muita gente que passa, porque muitos agiotas, o pecado da agiotagem não é bem agiotagem. Eu não vou explicar nesse conteúdo para não ficar tão grande, mas não é bem a agiotagem que é o pecado. O homem tem que buscar o conhecimento, porque tem tanta gente na agiotagem que o povo não entende o que é Deus por não estudar. Por que o agiotagem é pecado? Não é pecado porque está emprestando dinheiro. É a reação do agiota quando descobre golpes que as pessoas fazem com ele. Como ele reage. É como a pessoa reage às situações, que é o pecado. Então a gente, quando não sabe, a gente tem que buscar o conhecimento para entender o externo e o interno. Então o mecanismo de defesa que muitos livros falam, né, é exatamente sobre esse versículo, que é como a cidade sem muro, o homem que não se conhece. Porque a defesa dele vai depender da história, de como vem o problema, de como eu assimilo, como eu me trato com o que fazem comigo. Então, se eu não me conhecesse, se eu não tivesse cheia
espiritualmente, de conhecimento, de sabedoria, como eu ia reagir a uma situação dessa? Eu ia me destruir. Então, como eu estou reagindo, eu não sinto, porque eu não sinto nada, dormi bem, graças a Deus. Quer dizer, essa pessoa, o mal, ele vai ter o poder de consumir ela. Pelo mal que cada vez ela causa mais. Ela vai causando mais, se defendendo, botando a culpa no outro e causando mais maldição dentro do coração. Aí quando adoece, vai dizer que é normal. Não entende. Que mal eu fiz? Aí pronto, a culpa é dos agiotas, a culpa é do mundo, a culpa é de todo mundo. Mas um abismo chama outro abismo. Mas o abismo não é grande não, é um abismozinho que abre uma legalidade dessa, né? Ela aumentou lá, porque ela não perdeu casa, né? Eu sei que ela perdeu o carro, perdeu a loja, mas ela já vivia de aparência há muito tempo. E quando eu vim cair a minha ficha, que ela vivia de aparência, a casa já estava caindo. E aí eu perdoei como perdoei a todos. Eu não queria perdoar não, foi Deus que mandou. Porque aos meus olhos naturais não dava para ter esse discernimento. Como uma pessoa faz isso e não está vendo? Né? Então quando Deus começou a falar comigo, foi que eu discerni. E se ninguém não paga sem o dinheiro. As pessoas só pagam com o dinheiro. Por isso elas se desesperam, né? E quem tem para receber também não tem como entender, porque não tem o olho espiritual aberto. A gente só consegue discernir aquilo que a gente quer entender. Não dá para entender uma pessoa que pega dinheiro com um agiota para pagar outro agiota. É a cegueira do espírito. Então, se você... Deus diz em outra passagem que o homem que ele não tem raiz, qualquer vento derruba ele. Então, é o homem que tem que buscar esse conhecimento do mecanismo de defesa. Porque se ele não tem, ele vai se defender atacando as pessoas. Cada vez que você vai mostrar o erro a quem está errado, ele vai se defender atacando. Ele não tem profundidade nele. Ele não consegue ver a ele. Você pode gritar, dizer, explicar, ele não tem como ver. É a cegueira do espírito. Então ele precisa entender que está errado. Aí para defender que está errado, vem o egoísmo e o homem tem que culpar outra pessoa. Porque ele acredita que é mais fácil, não vai lhe trazer sofrimento. E ele vive se enganando e acarretando muitas maldições de doença. Então, eu associei esse mecanismo de defesa que os livros falam, né? Que é o pai que briga com o filho briga com o irmão briga com o cachorro. Então, o homem, ele cresce, mas emocionalmente ele é como uma criança. Ele não entende o que está acontecendo com ele. Ele não tem profundidade, ele não busca conhecimento, ele vive no automático. Então, no automático, ele vai reagir. E a reação é a defesa. É o natural do homem. E por isso, ele se destrói. É muito lindo quando você entende. Eu fiquei ali pedindo a Deus por ela, né? Porque eu sei a legalidade que ela está dando para o mal acontecer com ela. E ao mesmo tempo que eu peço a Deus que livre ela do mal, ao mesmo tempo, às vezes a gente quer que aconteça para ver se a pessoa acorda. Nem que seja na doença, a pessoa dizer, realmente eu errei, quando já está pagando. Como aconteceu com a outra moça, que já no leito, com câncer de mama, ela disse que estava pagando pelo falso. No leito mesmo, a pessoa por estar ali discernindo, sofrendo, muitos, eles conseguem, né, ver. Outros morrem, mas preferem não ver. Ele resiste, é o coração de pedra. Por quê? Porque não tem conhecimento. Ele vive sem conhecimento. O homem quer viver como num parque de diversões, sem buscar, sem aproveitar tudo ao seu favor. E Deus diz isso, tudo, tudo. Aproveite tudo ao seu favor, porque tudo favorece ao homem
que busca a Deus. Deus diz isso. Aí o homem foge, condena, xinga, aumenta, piora e ele é quem paga. Porque Deus sabe da onde partiu o erro, né? Da vaidade, da mentira, da aparência, querer viver uma vida que não tem. E ali ele vai tentando ser feliz da forma dele e se afundando. Então, quando ele percebe, o abismo já está feito. Aí vamos recorrer. Como é que eu saio desse abismo? Condenando as pessoas. É muitos erros. Então, as pessoas, elas vivem como se Deus realmente não existisse. Eu acredito muito. Antes de conhecer Deus, eu já acreditava, né? Eu já acreditava seriamente que se faz aqui e se paga aqui. Eu só queria aprender como era que se pagava, como era que isso acontecia. E comecei a prestar atenção em mim mesmo, né? E fui vendo que realmente nem tudo era aquilo que eu via. Existe por trás, nos bastidores da nossa vida, na nossa alma, algo que a gente tem que buscar o conhecimento. Quando a gente vive assim no automático, não tem como. A pessoa realmente cai no abismo. E aí quando vê, já está lá, como muita gente. Depois que está no leito, é que vê que está pagando pelos seus erros, né? Eu peço para você que deixe o seu like, tá certo? E o seu comentário. Eu achei essa experiência excelente para você entender o que é o mecanismo de defesa do ego do homem. E isso é um conteúdo que eles dão nas bases de medicina. São médicos que estudam isso, tá certo? E até o próximo vídeo.